Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência na nossa análise sintática e nós estamos estudando os geradores automáticos, porque nós já vimos a teoria por trás disso e hoje nós vamos de fato fazer a conexão, a união do JFlex com o JCup. Na aula passada nós preparamos o JFlex para trabalhar com o JCup. Na aula de hoje nós vamos colocar os dois de fato para fazer essa comunicação e aumentar o seu poder de análise. Vamos lá então? Então, pessoal, nós não podemos perder de vista essa imagem que nós temos como entrada o nosso código-fonte, o analisador léxico converte em tokens. Claro, pessoal, estou falando bem resumido, tá? E aí, o nosso analisador sintático verifica se a disposição está legal, está correta. A mesma forma de mostrar isso é por meio do diagrama de classes, né? Diagrama de classe, me ajuda aí, tá? Não é bem um diagrama de classe, mas já é um rascunho desse diagrama aí, tá? Que eu estou chamando aqui de diagrama scanner parser, que é a mesma coisa. Nós temos como entrada o programa fonte, o analisador léxico entra em ação, o sintático vai pedindo cada um dos tokens e ambos têm acesso tranquilo à tabela de símbolo. A partir daqui, vai entrar um outro ator em cena depois, que é o analisador semântico. Eu gosto sempre de falar isso no início das aulas, para você não perder aonde você está situado dentro da construção total do seu programa, ok? Então, o que nós temos é isso. Até agora eu te ensinei a construir expressões regulares, gramáticas, e aí nós entregamos para o JFlex, ele cria o scanner.java e o JCup vai criar para a gente o parser.java. A nossa entrada vai entrar por aqui, pelo scanner. O scanner faz a separação, entrega para o parser e o parser retorna como saída. Um carimbo. Ok, tá tudo certo com essa análise sintática. Beleza? Então vamos lá. O JFlex, que é o nosso rapazinho ali que fica carregando peso, né? Carregando o piano. Ele continua responsável por fazer o scanner. Perceba que eu coloquei aqui agora um JFlex um pouquinho mais elaborado, né? Então ele vai reconhecer identificador, que são nomes de variável, funções, classes, um número inteiro, que são qualquer números inteiros, ele vai reconhecer, e ele também vai reconhecer aqui ó, o símbolo mais, o símbolo menos e o símbolo ponto e vírgula. E quando ele não casar com nenhum desses caras, ele vai imprimir para mim, olha, não conheço um -1, por exemplo, como nós fizemos na aula anterior. Então você já pode ir percebendo que nós teremos que criar dentro da nossa classe símbolo um número para o token mais, um número para o token menos, para o token ptvig, que é ponto e vírgula, e todos os outros que nós colocarmos. Só que, como eu te falei, a partir de agora nós vamos delegar isso também para o JCup fazer. Bom demais, né? Outra coisa que nós não podemos esquecer, que a partir de agora nós não temos system.out, nós temos return dentro das ações associadas do seu JFlex, porque ele, lembre-se sempre, ele vai entregar isso para o parser. Esse é o foco primário a partir de agora do JFlex, é fazer o scanner e entregar o token para o parser. Esse é o objetivo maior da vida dele. Na sequência nós temos o JCup, que vai ser o nosso parser, responsável por verificar a disposição dessas palavras na frase e das frases dentro de um discurso maior, que no nosso caso é um código-fonte. Ele é pautado sobre o formalismo de gramática. Nós já vimos desde o semestre passado que normalmente nós estamos dentro das gramáticas tipo 2, que são as gramáticas livres de contexto, que elas têm um poder maior, ou seja, elas aceitam um pouco mais de água. Estão lembrados aí da hierarquia de Chomsky? Se não, dá uma voltadinha lá nas aulas de linguagens formais e você recapitula isso aí. E cuidado, de novo, nós falamos muito lá no semestre passado em linguagens formais para que a sua gramática não tenha ambiguidade. Porque se ela tiver ambiguidade, lascou, não vai funcionar. Então vamos pegar aqui um exemplo de uma gramática, como nós aprendemos lá em linguagens formais e autômatos. Então nós temos aqui um S que gera SA ou A, um A que gera ponto e vírgula. Ó, cuidado, tá? Esse ponto e vírgula aqui é o caractere ponto e vírgula. Aqui o ponto e vírgula é só para falar que acabou essa regra de produção. E um E que produz mais E ou menos E ou num, que vai ser um número. Beleza? Assim nós vimos em linguagens formais. Agora, pessoal, nós estamos querendo dar significado a isso tudo. Isso aqui, será que você consegue de cabeça saber o que essa gramática gera? Dá uma olhadinha aí.
Me parece que é alguma coisa ligada à soma e subtração, ou seja, são expressões matemáticas. Para você reconhecer isso, nós fizemos N exercícios do semestre passado para que você faça algumas árvores de derivação para você entender o que está gerando essa gramática. Então, nesse caso aqui, ela vai gerar expressões matemáticas de soma e de subtração. Basta você dar uma conferida aí. Então, melhor do que escrever agora eu vou escrever da seguinte forma, que vai ficar um negócio mais profissional. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Olha só, vamos olhar só para essa expressão, né? Expressão gera expressão mais expressão. Opa, realmente é aquilo que eu tinha acabado de falar. Expressão menos expressão, ou o número inteiro. Expressão ponto e vírgula é uma expressão e o símbolo ponto e vírgula. Não é a mesma coisa? Certo? Vou facilitar um pouco mais. Olha só, se eu colocar assim, não é exatamente aquela outra? Então, vamos agora abrir nosso pensamento, ampliar o nosso raciocínio, para a gente ver que aquele A que nós vimos tudo lá no semestre passado e como fazer algumas modificações, nada mais é do que coisas reais, que são expressões, por exemplo, como nós estamos te mostrando aqui agora. Fazendo essa analogia aqui facilitou muito e clareou para você, não foi? Então, é isso que nós temos que fazer quando nós estamos criando as nossas gramáticas. Tentar simplificar o nosso raciocínio. Porque se nós simplificamos o nosso raciocínio, significa que a nossa programação vai ser muito mais clara e eficiente. Então, uma coisa é você escrever assim com as bolinhas aí, igual está aí, que seria na matéria de linguagens formais. Outra coisa agora é escrever para que o JCup entenda. Vai ser muito parecido com isso, só que tem algumas regrinhas. E o que muda aqui agora? Ó? O que muda aqui é que ao invés da setinha, você vai usar 2 pontos, igual, 2 pontos, igual, no lugar daquela setinha. Beleza? E nós não podemos deixar de informar no início do nosso arquivo quem são os terminais e quem são os não terminais. Se você fez a linguagens formais comigo, você lembra que eu falei que letra maiúscula era variável e letra minúscula era terminal. Aqui agora é o contrário, né? A gente costuma usar o contrário. Os terminais, nós colocamos tudo letra maiúscula e os não terminais, nós escrevemos nomes de variáveis, né? Tudo minúsculo. Beleza, pessoal? Fique atento para isso aí. Então, ó, no início de um arquivo JCup, ele tem, então, a declaração dos terminais e não terminais e as regras de produção em si, a lista. Quantas você quiser, pode ter 100, 200, 3, 2, 1, beleza? E não esqueça lá em cima de fazer o import do JavaCup Runtime, senão ele não vai conseguir fazer essa conexão aí. Então, beleza. Até agora eu te mostrei então como fazer um arquivo JCup. É igualzinho você fazer uma gramática, porém você só tem que tomar cuidado para algumas escritas, que ao invés de setinha você usa esse símbolo e no início lá você tem que informar quem são os terminais e quem são os não terminais. Agora, como que eu vou criar esse bendito parser a partir dessa minha gramática? Como que eu vou rodar o JCup para gerar esse parser? É isso que eu vou te mostrar aqui agora. É bem simples. O comando para fazer isso é java-cup.main, que é a função main do runtime JCup, passando para ele o arquivo que eu criei aqui com o nome x1cup. Beleza? Se eu der um enter aqui e tiver tudo ok, ele vai me falar que deu certo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Putz, um monte de erro, né? Um monte de conflito. Se você vai lembrar, nós conversamos sobre isso nas aulas teóricas. Nós temos lá conflito de precedência, nós podemos ter ambiguidade na nossa gramática, nós temos problema lá do shift reduce. Estão lembrados? Que às vezes ele pode ficar na dúvida ali, dependendo se o nosso algoritmo é um LR1, LR2, LR0. Beleza, pessoal? Então, aqui, neste caso, eu simplifiquei, tá? Porque deu muito mais do que um conflito aqui. Eu coloquei um só para vocês. E aí, só para exemplificar aqui, se você rodar e ele falar que deu um shift reduce ou deu algum problema, ele não vai gerar para você. Perceba aqui, ó, que lá no finalzinho, até marquei de amarelo, ó, nenhum código foi produzido. Isso significa então que, ou melhor, né, o rapazinho está perguntando, então quer dizer que minha gramática está ambígua? Infelizmente sim. Se ela está ambígua, você vai ter que corrigir.
Então aqui, ó, só para você relembrar, vamos fazer um teste simples de ambiguidade. Lembra o que é a definição de ambiguidade? Basta você ter, para uma mesma sentença, que é essa daí, duas árvores de derivação diferentes. Então tá aqui um exemplo. Uma eu derivei mais à direita e outra eu derivei mais à esquerda. Cheguei no mesmo resultado. Se eu chego no mesmo resultado por dois caminhos, eu tenho uma coisa ambígua. Eu posso ter algum equívoco nesse meio. E ele não entende isso, tá? Então, para isso, nós temos que corrigir a nossa gramática. Nesse caso aqui, pessoal, eu só tirei aqui a recursão à esquerda, né? Que tinha aqui, ó, XPR mais XPR. Eu mudei aqui para inteiro. Você pode usar lá o algoritmo de Greiba, que nós vimos em linguagens formais, tá joia? A forma de Chomsky. Tudo isso que nós aprendemos em linguagens formais são elementos que vão nos ajudar aqui agora. Então, uma vez que a nossa gramática foi corrigida, eu posso rodar de novo, né? Olha só, Java cup main, xpr1.cup, e ele vai falar para mim, olha, fiz tudo certinho, escrevi o parser, e no final ele te fala, ó, código escrito está em parser.java e sim.java. Viu? Nós não falamos que ele ia construir o parser e a classe sim? Então, isso aí deu tudo certo agora. Você pode botar ele para trabalhar junto com o seu scanner que vai dar tudo certo agora. Beleza? Então, recapitulando, o que você faz? Você escreve apenas a gramática, que é o x1.cup, joga no jcup. Se tudo der certo, ele vai criar para você dois outros arquivos lá dentro da sua pasta, que é o parser.java e o sim.java. O parser.java é o seu analisador sintático propriamente dito. A classe sim, perceba que é exatamente aquela classe que nós criamos na aula anterior, beleza? Só que agora ele dá um valor aleatório para cada um desses elementos que são os terminais. Então tá aqui, ó, o mais ele colocou com o símbolo 3, o ptvig 2. De curiosidade, eu sempre falo para os alunos para dar uma olhadinha, abre o arquivo lá, dá uma olhada. Abre o parser.java, até para você ver de curiosidade os nomes de variável que ele coloca, bem legal. Dá uma olhadinha nisso aí. E por que eu estou mostrando isso? Porque nós temos que entender que, até agora, nós estamos trabalhando com o JCup e JFlex. Os dois rapazinhos estão juntos. Então nós temos o scanner, que novamente extrai esses caras e classifica de acordo com sim.java. Aí alguém pode perguntar, pô, professor, você não falou nada de como o JFlex acessa a classe sim. Pois é, eu vou te mostrar isso aqui agora. E nós temos também o parser, que é o que eu acabei de te mostrar, e o sim, que eu te mostrei ali, cada um desses símbolos que ele cria automático para você. Olha só, nós temos então aqui do lado esquerdo o exemplo.flex, e aí nós não falamos que sempre nós vamos usar um return agora? Da classe símbolo, passando para ele o sim, que é a classe sim que nós fizemos, o terminal mais. Aqui, perceba que não foi à toa que nós colocamos aqui o mais maiúsculo e aqui o mais maiúsculo também. Por que não foi aleatório, não foi à toa? Porque o canal de conversa entre esses dois elementos, essas duas classes, é a classe sim. Então, o que acontece? O scanner vai ler lá no arquivo fonte e vai encontrar... Opa, achei aqui o símbolozinho mais. Como que fala mais para que o parser entende mesmo? Ah, é a classe símbolo. Desculpa, a classe sim. Como é que fala mais mesmo? Ah, é 3. Então, o parser que está em cima, 3 chegou aqui. Aí ele fala, ah tá, o 3? Quem que é o 3 mesmo? Sim. Ah, é o mais. Entenderam? Então, todos os dois vão perguntar, vão comunicar entre si, mediando, ou seja, sendo mediado pela classe sim aqui. Ficou claro isso, pessoal? Isso significa então que sempre que você der um nome aqui mais, você coloca ele aqui mais igualzinho, até para não gerar confusão mais adiante. Finalmente, então, para fazer esse acoplamento ficar redondinho, nós precisamos da classe main. E a classe main, ela simplesmente vai ser 2, 3 linhas de código, tá, gente? Vai ter mais coisas ali que são try-catch, enfim, coisas desse tipo. Mas ela vai fazer o quê? As devidas inicializações, que é criar um objeto e instanciar ele, e, por sua vez, o parser vai chamar o scanner. Ou seja, você vai colocar o parser para, vou usar esse termo, tá? Para escravizar o scanner e vice-versa, tá joia? Porque os dois nunca vão trabalhar um sem o outro, tá? Então a classe main está aí, ó. Perceba que
são 2 linhas de código. O resto aqui é try-catch, nada mais que isso. Então perceba que nosso primeiro ponto, eu estou criando aqui o meu scanner, que é o ilex, lembra que esse que era o nome original dele, passando como parâmetro sistema de entrada. Ou seja, nesse exemplo aqui, nós estamos entrando com o analisador sintático pelo teclado, que é o sistema de entrada, que é o seu teclado. Poderia ter sido com um arquivo de texto. Aí você mudaria ali para o nome do seu arquivo. Ok, pessoal? Mas esse exemplo mais simples é via teclado que nós vamos brincar. Vou te mostrar aqui agora. Na sequência, ele cria um parser, ou seja, a partir do scanner criado, e aí eu chamo o método parse. O método parse que vai verificar se está tudo ok. Tá joia? E pronto, acabou. Então, para fechar, qual que vai ser o procedimento completo? Você vai criar o seu arquivo exemplo.jflex, onde tem as expressões regulares. Você vai criar o seu arquivo ex1.cup, podia ser exemplo também .cup, tá, gente? Eu que mudei ali à toa. Que aí você coloca as suas gramáticas lá dentro, a sua gramática com as regras de produção, deixa eu falar do jeito certo, e criar a sua função main, que faz essa acoplamento, essa composição dessas duas classes aí. Relembrando, se você esqueceu, para compilar um JFlex é JFlex exemplo.flex. Para compilar o cup é Java cup main, o nome do seu arquivo. E para compilar o main, que é isso que eu acabei de te mostrar no slide anterior, eu coloco aqui um javac main. A partir de agora, vamos rodar e vamos testar. Para rodar uma função main, eu chamo java main. A partir daí, ó, pode aproveitar, já está funcionando. Você pode colocar aqui dentro, ó, qualquer expressão matemática que você quiser, que seja, desde que seja soma e subtração, que é o que nós fizemos. O nosso arquivo .flex está preparado para símbolo mais e símbolo menos. Se você tentar colocar aqui multiplicação, ele vai dar erro, vai lá, PEN, não conheço. Tá? Você vai ver que até a atividade que eu vou pedir já é incrementar o seu analisador sintático de tal forma que ele aceite agora divisão e multiplicação. Tá joia? Mas então vamos colocar uma expressão aqui, ó. 1 mais 2 menos 7. Quando eu der Enter, o que vai acontecer? Assim que eu der Enter, se tiver tudo correto, ele não vai dar mensagem nenhuma. Porque é isso que o seu compilador faz. Ele não fica falando, a linha tal tá certa, a linha... Não. Ele só fala, ó, na linha tal tá errado. Então eu dei Enter aqui, ó, não aconteceu nada. Significa que a expressão que eu passei, ela está dentro da análise léxica correta, dentro da análise sintática correta. Beleza? Agora vamos colocar aqui, por exemplo, uma expressão errada. 1 espaço 1. Ou seja, você esqueceu do operador, né? Quando eu der Enter, o que vai acontecer? Ele vai falar ali, ó, sintaxe erro. Ou seja, eu não consegui reparar aí e continuar a minha análise do parse. Viu que legal? Então aí você pode rodar esse programa quantas vezes você quiser e ir colocando aí expressões que sejam válidas. No momento em que você colocar uma expressão que não é válida, ele vai dar um erro. Vai lá, PEN, deu problema aqui. Beleza, pessoal? Muito legal fazer isso, bem interessante. E aí agora é a sua vez. Exercite isso aqui fazendo o roteiro 2, as atividades 2 e 3, que é exatamente o que eu estou pedindo. É para você colocar no seu analisador sintático, e no caso o scanner também, para aceitar agora os símbolos de multiplicação e divisão. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha para a gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Valeu!